Olá pessoal, meu nome é Eduardo Federizi Salenave e nesta aula vamos estudar os pronomes. Junto com os verbos, é um dos conteúdos mais extensos da morfologia. É uma classe de palavras de fácil definição, porém que desempenha várias funções na língua portuguesa. É por meio dos pronomes que identificamos as pessoas do discurso, o emissor, o receptor e o referente. Sem os pronomes, nossos textos seriam enormes. São eles que dispensam a repetição desnecessária de palavras. Experimentem pegar um parágrafo e reescrevê-lo sem empregar pronomes. Tenho certeza de que vai ficar uma coisa intragável. Os pronomes são parentes muito próximos dos adjetivos e dos substantivos. A rigor, um pronome ou vai estar fazendo as vezes de substantivo ou fazendo as vezes de adjetivo. No total, existem 6 tipos de pronomes: os pessoais, os possessivos, os demonstrativos, os relativos, os indefinidos e os interrogativos. Ao final desta aula, teremos melhorado e muito a nossa habilidade no emprego dos pronomes. Vamos à aula? Definição. Pronome é a palavra variável que substitui ou acompanha o substantivo, apontando como pessoa do discurso ou posicionando-o espacialmente e temporalmente. Vamos por partes. Primeiro, quanto a ser variável. O pronome o é em gênero, número e pessoa. Segundo, quanto a substituir ou acompanhar um substantivo. É o que falamos na introdução e que veremos mais adiante na parte de classificação do pronome. Ou ele é substantivo ou é adjetivo. Terceiro, quanto a posicionar algo espacialmente e temporalmente. Essa é uma das funções dos demonstrativos. O pronome varia conforme a distância de algo no tempo e no espaço em relação ao falante. Existem 3 pessoas do discurso, as quais são identificadas por pronomes que lhes são específicos. A primeira pessoa é o emissor, é aquele que fala. Seus pronomes são o pessoal eu, o possessivo meu e o demonstrativo este. A segunda pessoa é o receptor, aquele com quem se fala. Seus pronomes são o pessoal tu, o possessivo teu e o demonstrativo esse. A terceira pessoa é o referente, aquele de quem se fala. Seus pronomes são o pessoal ele, o possessivo seu e o demonstrativo aquele. Estas são as 3 pessoas do discurso. Mais informações no decorrer da nossa aula. Classificação dos pronomes. Pronome substantivo. Quando o pronome substitui o substantivo e funciona como um substantivo. Eu, João e Marcos lemos o artigo. O pronome pessoal eu não está qualificando um substantivo, mas sim atuando como um. Portanto, é pronome substantivo. Agora, em nós lemos o artigo, vejam que esse nós substitui uma série de palavras. Nesse nós estão contidos eu, João e Marcos. Está tudo embutido no pronome nós. Compramos as verduras ou compramo-las. Las, pronome que substitui o substantivo verduras. Pronome adjetivo, quando o pronome qualifica o substantivo. Este terno é caro. O demonstrativo este acompanha o substantivo terno. Não há substituição de um termo, mas sim a sua qualificação. Por isso, se trata de um pronome adjetivo. Meu cachorro é dorminhoco. O possessivo meu qualifica o termo cachorro. Nenhuma pergunta foi feita. O pronome indefinido nenhuma acompanha e qualifica a palavra pergunta. Portanto, também é um pronome adjetivo. Aqui temos um quadro resumo dos 6 tipos de pronomes que veremos em detalhes a partir de agora: pessoais, possessivos, demonstrativos, relativos, indefinidos e interrogativos. Vamos aos pessoais.
Eles indicam diretamente as pessoas do discurso e sempre são pronomes substantivos. Nesta tabela, temos todos os pronomes pessoais. Como vocês podem observar, há pronomes para cada uma das pessoas do discurso. E existem as formas retas e as formas oblíquas, que por sua vez se dividem em formas átonas e tônicas. Essas diferenças existem em função das funções sintáticas variadas que os pessoais exercem nas orações. Os retos, no mais das vezes, funcionam como sujeitos das orações. São eles: eu para a primeira pessoa do singular, tu para a segunda pessoa do singular, ele, ela para a terceira pessoa do singular, nós para a primeira pessoa do plural, vós para a segunda pessoa do plural e eles, elas para a terceira pessoa do plural. Já os oblíquos funcionam principalmente como complementos do verbo. Os oblíquos átonos não são antecedidos por preposição e têm pronúncia menos acentuada. Os oblíquos tônicos são antecedidos por preposição. Os oblíquos átonos me, te, se, nós, vós, se podem ser tanto objeto direto quanto objeto indireto na oração. Lhe e lhes sempre serão objeto indireto. E o, os, a, as sempre serão objeto direto. Os tônicos comigo, contigo, consigo, conosco, convosco são as antigas formas tônicas migo, tigo, sigo, nosco, vosco, aglutinadas à preposição com. Transformações dos pronomes oblíquos. Os pronomes oblíquos o, a, os, as, quando pós-postos a verbos terminados em r, s ou z, são grafados lo, lá, los, las, respectivamente. Limpar mais o. Eu corto o R do verbo, transformo o pronome o em lo e ligo ele ao verbo. Limpá-lo. Atenção para a acentuação. Com a transformação, o verbo ganha um acento agudo no A. A regra vale também para a palavra denotativa eis. Ela termina em S, então a transformação é necessária. Eila. De limpá-la a eila, temos casos de ênclise, quando o pronome se liga ao final do verbo. Atenção! Em verbos no futuro do presente e no futuro do pretérito, ocorre mesóclise, quando o pronome se enfia no meio do verbo. Estudarei, futuro do presente, mais pronome o. Estudá-lo-ei. Estudaria, futuro do pretérito, mais pronome o. Estudá-lo-ia. Quando ocorre próclise, mesóclise e ênclise, estudem o tópico colocação pronominal em alguma gramática. Os pronomes oblíquos o, a, os, as, quando pós-postos a verbos terminados em ditongo nasal, são grafados no, na, nos, nas. Prenderam mais o, prenderam-no. Dispõe mais os, dispõe-nos. Bem tranquilo esse ponto. Mas existem combinações de pronomes átonos mais estranhas ao falar coloquial e bastante raras no português atual. De qualquer forma, não custa nada dar uma olhadinha nelas. Quando dois pronomes átonos substituem dois substantivos, um preposicionado, outro não, eles, os pronomes, podem se unir conforme os modelos abaixo. São várias as combinações possíveis. Vamos analisar apenas um exemplo para pegar a lógica da coisa. Entregaste o presente ao Raul? Sim, entreguei-lhe. Estamos interessados na combinação lho que aparece aqui, que é lhe mais o. O que está acontecendo no nosso exemplo? Na oração entreguei-lhe, temos um objeto direto e um objeto indireto. O lhe que se combinou com o o está substituindo o substantivo Raul e funcionando como objeto indireto, enquanto o pronome o está substituindo o substantivo presente e funcionando como objeto direto.
Vejam quanta economia de palavras. Em um simples lho está embutido ao Raul e o presente, elegância e concisão. Uma pena que esse tipo de combinação esteja praticamente em extinção na língua portuguesa. Outra construção em comum é aquela entre o pronome se e os pronomes me, te, nos, vos, lhe, lhes. Antepostos ao verbo ficam separados. A sugestão se nos afigurou inadequada. Porém, pós-postos ao verbo, juntam-se por hífen. A sugestão afigurou-se-nos inadequada. Emprego dos pronomes pessoais. Os pronomes oblíquos se, si e consigo devem ser empregados exclusivamente como reflexivos. Sujeito agente e paciente do verbo. O menino cortou-se. Quem é o sujeito do verbo cortar? Menino. Mas quem é o objeto do mesmo verbo? O próprio menino. Mais um exemplo. O doido falava consigo mesmo. Quem falava? O doido, sujeito do verbo. Com quem? Com o próprio doido, com ele mesmo. Doido é sujeito e paciente do verbo falar. É muito comum o emprego de pronomes demonstrativos de reforço, mesmo e próprio, após os pessoais si e consigo. Observação: havendo palavra de reforço ou oração subordinada adjetiva após os pronomes pessoais conosco e convosco, deve-se empregar sua forma analítica. Jantaram conosco. Depois de conosco, tem alguma palavra de reforço? Não, então está tudo ok. Mas em jantariam com nós 5. A presença do numeral cardinal 5 impede o uso do pronome conosco. Partiram convosco, tudo ok, mas partiram com vós, forma analítica, pois depois aparece uma oração subordinada adjetiva que éreis leais. Brigaram conosco mesmo. Pode isso? Não, se há palavra de reforço, é preciso empregar a forma analítica. Brigaram com nós mesmos. Notem que a regra se aplica apenas aos pronomes conosco e convosco, mas não ao pronome consigo. Pode-se repetir o pronome oblíquo para efeito de ênfase. A mim, ninguém me desafia. Roque Balboa, nunca ouvi desistir. Ao discípulo, não lhe prometas facilidades. Nesses exemplos, o objeto aparece antecipado no início da oração e isolado por vírgula. Para ênfase, ele é retomado por algum pronome. Me retoma o objeto a mim. O retoma Roque Balboa. E lhe retoma ao discípulo. Os pronomes oblíquos podem equivaler a pronomes possessivos. Dizer furtaram-me o relógio é o mesmo que dizer furtaram o meu relógio. O pronome me traz a ideia de posse, o relógio é meu. Limpei-lhe o quarto equivale a dizer limpei o seu quarto. Novamente, o pronome denota posse. Em alguns casos como esses, o pronome oblíquo desempenhará a função sintática de adjunto adnominal. Verbos deixar, fazer, mandar, ouvir e sentir, seguidos de infinitivo. O pronome oblíquo é o sujeito do verbo no infinitivo. Deixei-as fugir equivale semanticamente a dizer deixei elas fugirem. Quem é o sujeito do verbo fugir? É elas. No caso do primeiro exemplo, deixei-as fugir, o sujeito é o pronome as. Ouvi-o reclamar. O sujeito do verbo reclamar é o pronome oblíquo o. Antecedidos por preposição, os pronomes retos, ele, nós, vós, eles, à exceção de eu e tu, funcionam como oblíquos tônicos. Lembrando que os tônicos sempre são antecedidos por preposição. Entregaram-nos os livros, mas entregaram os livros para nós mesmos. Nós, a princípio, é pronome pessoal reto, mas como está preposicionado, é pronome pessoal oblíquo tônico e está desempenhando a função sintática de objeto indireto.
A palavra me pode funcionar como pronome de interesse e sem função sintática, sendo apenas uma forma de enfatizar uma exortação feita pelo emissor. Não me venhas com desculpas. Esse me não tem função nenhuma, apenas enfatiza a mensagem. Se o sujeito está explícito na desinência verbal, pode-se omitir o pronome reto, ele é redundante. Eu confiei nos funcionários. A desinência verbal número pessoal e do verbo confiei já está nos dizendo que o sujeito é eu. Nós passeamos no parque. Risquem o nós. Não digas tu bobagens. Pode riscar o tu. O verbo já nos informou de qual pessoa se trata. Essas repetições são desnecessárias, tornam o texto mais lento e menos objetivo. Mas atenção! Às vezes, a omissão do pronome sujeito gera ambiguidade. É preciso, portanto, explicitá-lo. Disse que seria eleito se tivesse sido sincero. Vejam que período confuso. Quem disse? Eu, ele ou você? Quem seria eleito? Eu, ele ou você? Quem tivesse sido? Eu, ele ou você? Os verbos não nos informam. É preciso explicitar os sujeitos por meio do emprego dos devidos pronomes. O mesmo período, mas agora reformulado. Eu disse que você seria eleito se ele tivesse sido sincero. Vejamos outros exemplos. A enfermeira disse à amiga que ela seria promovida. Ok, mas quem seria promovida? Ela, a enfermeira, ou ela, a amiga? Não sabemos, é necessário reescrever o período e dessa vez repetindo o substantivo após o pronome para afastar ambiguidades. A enfermeira disse à amiga que ela, a amiga, seria promovida. As formas retas eu e tu não devem ser empregadas como complementos do verbo. Jamais haverá conversa entre eu e tu. Errado! Devemos empregar os pronomes oblíquos aqui. Jamais haverá conversa entre mim e ti. Escrita correta agora. Pediu para tu? Não, pediu para ti. O pronome sujeito pode ser reforçado pela locução é que. Eu é que não vou. Ou é ele que leciona. O sujeito pode aparecer no meio da locução, sem problemas, como nesse último exemplo. E o verbo da locução pode estar em qualquer tempo, modo ou pessoa. Foram eles que conquistaram tudo. Ou fostes vós que conquistastes tudo. Os pronomes retos ele, ela e suas flexões, nós e vós, só poderão funcionar como objeto direto se estiverem, em primeiro lugar, preposicionados. Eu compreendo a elas, jamais eu compreendo elas. Se eu não quero usar preposição, devo usar o pronome oblíquo. Eu as compreendo. Segundo caso, precedidos de todo, toda e suas variações, só e apenas. Aprovei todos eles. Avaliei apenas vós. Terceira situação, seguidos de um numeral cardinal. Expulsou nós duas. Reprovei ele 7. Uma única pessoa pode empregar a primeira e a segunda pessoa do plural. Trata-se do plural de modéstia ou do plural majestático. Agradecemos o reconhecimento, disse o prefeito homenageado. Aqui um plural de modéstia. Não são várias pessoas que agradecem, apenas uma, o prefeito. Mas para não parecer arrogante ou algo do tipo, o prefeito optou pelo plural, diluindo o mérito individual. Vós sois tudo, meu grande líder. Plural majestático aqui. Vós refere-se à segunda pessoa do plural, mas está sendo empregado em referência a apenas uma pessoa, o líder, com o objetivo de exaltá-lo, daí o nome de plural majestático. Uniformidade de tratamento. Atenção, muito importante este ponto. Se o interlocutor for tratado por tu, devem ser usados os oblíquos te, ti, contigo e os possessivos teu, teus, tua, tuas. Se for tratado por você, devem ser usados os pronomes da terceira pessoa. E também tenham atenção para a concordância verbal.
Tu exige verbos conjugados conforme a segunda pessoa do singular. Você, verbos conforme a terceira pessoa do singular. Tu és o melhor jogador do teu time. Tu, verbo ser na segunda pessoa, certinho, possessivo teu, tudo correto, tudo concordando. Você é o melhor jogador do seu time. Todos os elementos estão em uniformidade com o pronome você. Mas em tu é o melhor jogador do seu time, está tudo trocado. O verbo e o possessivo estão na terceira pessoa. Ou mudamos os dois para a segunda pessoa, ou trocamos o tu por você. O importante, pessoal, é manter a uniformidade de tratamento. Atenção para o emprego dos ditos pronomes de tratamento. Eles se referem à segunda pessoa do discurso, porém a concordância deve ser feita com a terceira pessoa do discurso. Vossa Alteza quer que eu saia do seu castelo? Vossa Alteza, segunda pessoa. Seu, terceira pessoa. Outro ponto. Dirigindo-se à pessoa representada pelo pronome de tratamento, emprega-se vossa. Porém, tratando-a como terceira pessoa do discurso, emprega-se sua. Vossa Excelência irá à celebração. Fala-se diretamente com a autoridade. Sua Excelência irá à celebração. Fala-se com alguém sobre a autoridade. E aqui temos uma breve lista de alguns dos principais pronomes de tratamento. Consultem uma gramática para uma lista exaustiva. Pronomes possessivos indicam posse. Há pronomes possessivos específicos para cada uma das pessoas do discurso. Nesta tabela, vocês podem ver todos os possessivos. Pausem a aula, anotem e sigam em frente. Emprego dos possessivos. Concordância. Em gênero e número com o ser possuído e em pessoa com o possuidor. Bartolomeu reparou suas bicicletas. Suas, pronome possessivo da terceira pessoa, concordando com o possuidor, Bartolomeu. Suas, no feminino e no plural, concordando em gênero e número com a coisa possuída, bicicletas. Determinando mais de um substantivo, o pronome possessivo deve concordar com o substantivo mais próximo. Vacinei meus porcos e vacas. O termo mais próximo é porcos, masculino plural, então o pronome concordará com ele. Entreguei-lhe minha arma e distintivo. Minha concorda com arma. Por questão de ênfase e estilo, se pode repetir o possessivo. Entreguei-lhe minha arma e meu distintivo. Em certas construções, empregam-se as contrações dele, deles, dela, delas, para desfazer ambiguidades. Ao encontrar Júlia, Pedro comentou seus trabalhos. Muito bem, os trabalhos dele, dela ou deles, dos dois? É preciso especificar de alguma forma. Ao encontrar Júlia, Pedro comentou os trabalhos dela. Comentou os trabalhos dele. Comentou os trabalhos deles. A posição do pronome possessivo pode provocar mudanças semânticas no período. Escutei notícias suas. Significa dizer que escutei notícias sobre você. Escutei suas notícias. Significa que escutei notícias ditas por você. Seu anteposto a nomes de pessoas não é pronome possessivo, mas sim um pronome de tratamento derivado da palavra senhor. Seu Jair, preciso de ajuda. Seu é pronome de tratamento aqui. Não é um possessivo. Cuidado para não confundir isso, pessoal. Não empregar o pronome possessivo antes de palavras que indiquem partes do corpo ou faculdades da mente, quando elas estiverem funcionando como complemento do sujeito da oração. Quebrei o braço. Está implícito que se trata do meu braço, por isso não preciso utilizar o possessivo. Quebrei o meu braço. Perdi a serenidade. Serenidade, faculdade da mente, não precisa explicitar o possessivo. Outro caso. Estou em casa. Trata-se da minha casa. Não preciso enfatizar isso com o emprego do possessivo. Basta dizer estou em casa, que já sabemos que se trata da minha casa.
A casa é do próprio sujeito da oração. O pronome possessivo pode indicar estimativa, aproximação, afeto e respeito. Não podemos ler de forma mecânica, temos que perceber com que sentido está sendo empregado o possessivo. O velho Odorico deve ter seus 80 anos. O possessivo seus serve aqui para indicar estimativa. Meu amigo, teus netos são maravilhosos. Meu acompanha amigo, expressando afeto. Minha senhora, o que deseja para o jantar? Minha não tem nada a ver com posse, mas sim com uma manifestação de respeito. Pronomes demonstrativos. Eles situam o ser no tempo e no espaço em relação às pessoas do discurso. Existem pronomes demonstrativos variáveis, este, esse e aquele, e invariáveis, isto, isso e aquilo. Os variáveis podem ser tanto pronomes substantivos quanto pronomes adjetivos. Já os invariáveis são sempre pronomes substantivos. O pronome este refere-se à primeira pessoa do discurso, indica a situação próxima no tempo e no espaço. O demonstrativo esse refere-se à segunda pessoa e indica uma posição intermediária no tempo e no espaço. E, finalmente, o pronome aquele refere-se à terceira pessoa, indicando situação mais longínqua, mais distante no tempo e no espaço. Em algumas construções, o, os, a, as, mesmo, próprio, semelhante e tal podem desempenhar papel de pronomes demonstrativos. Vejamos como isso acontece. Adoro cachorros, mas detesto o que me mordeu. Este o poderia ser substituído por aquele, por isso é considerado como pronome demonstrativo. As que insistiram muito ganharam uma vaga. O pronome as também poderia ser trocado por aquelas. Aquelas que insistiram muito ganharam uma vaga. Ela mesma ou ela própria prendeu os bandidos. Mesma e própria, aqui usados para efeito de ênfase, são pronomes demonstrativos. Nunca faria semelhante ato. Semelhante, pronome demonstrativo. É melhor não falar de tal sujeito, ou daquele sujeito. Tal também funcionando como pronome demonstrativo. Atenção! Não se deve empregar o demonstrativo mesmo como substitutivo de ele e este, o que é muito comum por aí. Antes de entrar no elevador, verifique se o mesmo encontra-se parado neste andar. Grafia comum, porém equivocada. Vamos empregar corretamente os demonstrativos, pessoal. Antes de entrar no elevador, verifique se ele, ou este, encontra-se parado neste andar. Pronomes demonstrativos situando espacialmente o ser em relação às pessoas do discurso. Esta carta é importante. A carta está nas mãos do falante. Essa carta é importante. Agora, a carta ainda está próxima, porém nas mãos do receptor. Aquela carta é importante. A carta está afastada do emissor e do receptor. Revisando, este e flexões e isto, para o que está perto do emissor. Esse e flexões e isso, para o que está perto do receptor. Aquele e flexões e aquilo, para o que está longe tanto do emissor quanto do receptor. Os pronomes demonstrativos podem ser empregados para indicar posição no tempo, e a lógica é semelhante à do tópico anterior sobre a questão da distância espacial. Este para tempo presente ou para futuro e passado bastante próximos. Nestes próximos dias, apresentaremos o projeto, situação de futuro próximo. Esta tarde está divertidíssima, situação presente agora. Esta manhã foi fria, passado próximo, amanhã do dia de hoje. Esse para passado próximo. Em 2015, só trabalhei. Esse ano foi pesado. Se estamos em 2016, 2015 é um ano muito recente. Aquele para passado distante ou vago, remoto. Naquela época, o Brasil era uma monarquia. Faz muito tempo. O Brasil foi uma monarquia no século XIX.
então o emprego de aquele é adequado. Eu nasci em 1969. Naquele ano, o homem pisou na Lua. Aqui também o ano é distante. Talvez não para o historiador que está acostumado a viajar através dos séculos, mas em relação à duração da vida humana é uma data remota. Apresentadas as 3 situações indicadas pelo demonstrativo, vejam que a fronteira entre a situação A e a situação B é bem cinzenta. Este e esse são praticamente intercambiáveis. Os pronomes demonstrativos podem retomar o que já foi dito e antecipar o que está por ser dito. Este e isto, empregados quando se quer fazer referência a algo que logo será dito. Escutem esta notícia: o prefeito sumiu. A notícia vem depois do pronome este e não antes. Isto não se faz, sujar toda a calçada de barro. A informação vem depois do demonstrativo isto. Este e isto preparam o ouvinte. Esse e isso, empregados quando se quer retomar algo que já foi dito. Dívidas, demissão e doenças. Esses problemas têm solução. Esses retoma termos já introduzidos no texto. Dívidas, demissão e doenças. Emprega-se este em oposição a aquele quando se quer retomar elementos já citados. Este se refere ao termo mais próximo, aquele ao mais distante. O Brasil e o Egito são países turísticos. Este fica na África, aquele na América do Sul. Vamos imaginar que não soubéssemos nada de geografia. E agora, como saber qual país fica na África e qual fica na América? Se não sabemos geografia, temos que saber gramática. Os pronomes demonstrativos nos darão a resposta. Este não retoma o termo mais próximo? Qual é o termo mais próximo? Egito. E o mais distante? Brasil, retomado pelo demonstrativo aquele. Fácil. Caso você se depare com um período mais complexo, com 3 elementos, a regra de retomada dos demonstrativos é esta. O termo mais distante é retomado pelo pronome aquele. O do meio pelo pronome esse. E o mais próximo pelo demonstrativo este, ok? Último ponto sobre os demonstrativos: expressões tais como por isso, além disso e isto é, a rigor, não sofrem variações. Suas formas são fixas. Pronomes relativos retomam o termo de uma oração anterior, inserindo-o, projetando-o numa oração subsequente. Saudamos os marinheiros que embarcavam. O relativo que retoma a palavra marinheiros e a projeta na oração seguinte. Saudamos o professor Bartolomeu, que lecionava geografia. Novamente, o pronome relativo que retoma uma palavra anterior, no nosso exemplo, a palavra Bartolomeu, e a projeta na oração que se segue. O pronome relativo que pode indicar orações adjetivas restritivas e orações adjetivas explicativas. As explicativas devem ser virguladas. Na tabelinha abaixo, podemos ver que existem relativos variáveis, o qual, cujo e quanto, e invariáveis, que, quem e onde. Emprego dos pronomes relativos. Se o verbo a exigir, os pronomes relativos devem ser precedidos por preposição. Eis as palavras em que acreditamos. Quem acredita, acredita em algo. Portanto, o verbo pede a preposição em, que deve ser posta antes do relativo que. Dora era a moça com quem simpatizamos. Quem simpatiza, simpatiza com alguém. Por isso a preposição com antes do relativo quem. Estes são os réus por cuja liberdade lutamos. Nesse exemplo, quem luta, luta por alguém ou por algo. Logo, devemos colocar a preposição por antes do relativo cuja. Emprega-se o relativo quem para fazer referência a pessoas. Este é o Marcelo, com quem fiz o trabalho. Marcelo é pessoa, então o relativo quem está empregado corretamente. Com antecedente expresso, o pronome relativo quem
deverá ser precedido de preposição. Antecedente é a palavra que o pronome relativo está retomando. Maria era a filha a quem o pai amava. O antecedente filha está expresso, portanto é necessário preposicionar o pronome quem, que nesse caso desempenha a função de objeto direto preposicionado, ok? Quem e onde sem antecedente claro são pronomes relativos indefinidos. Quem trabalha duro, colhe bons frutos. O quem não está retomando nenhum antecedente específico, então é um relativo indefinido. Ele aventurou-se onde nunca estive. Também não há antecedente expresso, esse onde é indefinido, mas não o seria se o período fosse reescrito da seguinte forma: ele aventurou-se na floresta onde nunca estive. Agora há o antecedente floresta e o pronome onde perde seu caráter indefinido. Emprega-se o pronome relativo que tanto para pessoas quanto para coisas. Conversei com o aluno que acabou de sair. O computador que me deste estragou. No primeiro período, que retoma menino, que é pessoa, e no segundo período retoma computador, que é coisa. O pronome relativo quanto e suas flexões frequentemente têm por antecedente algum pronome indefinido. Já já estudaremos os pronomes indefinidos. Falei tudo quanto tinha para dizer. Tudo, pronome indefinido, antecede o relativo quanto. Carregue tanto quanto for necessário. Mais uma vez, o pronome quanto é acompanhado por um pronome indefinido, tanto. Onde é empregado para indicar lugar. Esta é a biblioteca onde estudo. Onde retoma um lugar, biblioteca. Também poderíamos usar os relativos em que e na qual. Observação, indicando direção para um lugar ou origem de um lugar, onde aparece combinado com preposição. O lugar aonde vais é calmo. O fulano está se dirigindo para algum lugar. Preposição a mais o relativo onde, formando aonde. O lugar donde vens é calmo. O fulano veio de algum lugar. Preposição de mais relativo onde, formando donde. Notem que aonde e donde aparecem em períodos formados por verbos que indicam movimento. Está errado, portanto, dizer doei livros para a biblioteca aonde estudo. O certo é onde estudo. Evite-se usar quando como pronome relativo. Ao invés de redigir o ano quando nasci, prefiram a forma o ano em que nasci, ok? Em certas construções com mais de um antecedente, às vezes é necessário empregar o qual no lugar de que para desfazer ambiguidades. Reparem como o próximo exemplo é bastante confuso. A apresentação foi apreciada por idosos e crianças que subiram ao palco. Assim como está, nós não sabemos se quem subiu ao palco foram os idosos e as crianças ou se apenas foram as crianças. Para corrigir essa ambiguidade, basta trocar o que pelo relativo às quais. Com a substituição, fica claro que foram as crianças que subiram ao palco. Porém, em alguns casos, é preciso reestruturar toda a construção do período. Estivemos na escola da cidade que foi fundada em 1856. Ok, a escola ou a cidade foi fundada em 1856? O relativo que está retomando escola ou cidade? É preciso reescrever o período. Naquela cidade, estivemos na escola que foi fundada em 1856. Pronto, foi-se embora a ambiguidade. Vamos entrar um pouco em questões morfossintáticas. O pronome relativo que sempre inicia uma oração, funcionando ou como sujeito ou como complemento do verbo dessa oração. A senhora que eu visitei faleceu. O que é objeto direto do verbo visitei. Quem que eu visitei? A senhora. Segundo exemplo, a senhora que nos convidou foi embora. O que é sujeito do verbo convidou. Quem nos convidou? A senhora. Terceiro exemplo, a informação de que depende meu futuro chegou.
Agora, o que é objeto indireto do verbo depende. Meu futuro depende do quê? Da informação. O relativo cujo sempre une dois termos diferentes, estabelecendo uma relação de posse entre eles. Primeiro aparece o possuidor, seguido do pronome relativo cujo, e depois vem a coisa possuída. O vizinho, cuja casa desabou, foi indenizado. Em primeiro lugar, identificamos a coisa possuída, casa. Muito bem. Então fazemos a pergunta: casa de quem? Do vizinho, possuidor. O homem, em cuja loja estivemos, desapareceu. Coisa possuída, loja. Loja de quem? Do homem, possuidor. Atenção! Jamais colocar artigo depois do relativo cujo. O homem em cuja a loja, nada disso, sem artigo. O homem em cuja loja, sem artigo. O antecedente do pronome relativo pode ser uma oração resumida pelo demonstrativo o. Choveu durante vários dias do mês, o que foi bom para a plantação. Vejam que esse o está retomando toda a oração anterior. Notem também que ele pode ser substituído pela palavra coisa. Choveu durante vários dias do mês, coisa que foi boa para a plantação. Pronomes indefinidos referem-se à terceira pessoa do discurso de maneira vaga e imprecisa. Nesta tabela e na próxima, vocês podem observar os vários pronomes indefinidos que existem. Alguns são variáveis, a maioria, na verdade, e outros são invariáveis. Os indefinidos também aparecem sob a forma de locução. Locuções pronominais indefinidas. Duas ou mais palavras com valor de pronome indefinido. Cada qual, quem quer que, qualquer um, todo aquele que, seja quem for, fosse quem fosse, quem quer que fosse, cada um e muitos outros. Emprego dos pronomes indefinidos. Se pós-posto ao nome, o indefinido algum possui valor negativo, ou seja, equivale a nenhum. Obstáculo algum me desanimará. É o mesmo que dizer nenhum obstáculo me desanimará. Mas vamos supor que o indefinido algum fosse colocado antes do substantivo obstáculo. Algum obstáculo me desanimará. Muda completamente o sentido. Agora estou dizendo que fatalmente, inevitavelmente, vou me desanimar por causa de algum obstáculo. O indefinido cada deve sempre ser seguido por substantivo ou por numeral. Seguimos essa observação intuitivamente, mas é sempre bom reforçar. Fevereiro tem 29 dias a cada 4 anos, cada aqui seguido de numeral. Cada soldado conhece sua missão, cada seguido de substantivo, soldado. Certo anteposto ao substantivo. Funciona como pronome indefinido, mas pós-posto ao substantivo funciona como adjetivo. Não questionei certas explicações, pronome indefinido. Não questionei as explicações certas, adjetivo informando que as explicações são corretas. Observação: a expressão um certo pode ser utilizada para anular a indeterminação do pronome, dando um tom irônico à construção. Um certo moleque atacou a geladeira. A pessoa que proferiu essa afirmação sabe muito bem quem é o moleque que atacou a geladeira. Alguns dos indefinidos, muito, pouco, mais, menos, tanto e quanto, apresentam diferentes classificações morfológicas. Por isso, não adianta decorar os pronomes sem entender o seu emprego. Se qualificando nomes expressos, são pronomes adjetivos indefinidos. Muita coisa precisa ser feita. Muita está qualificando o substantivo coisa. É tanto trabalho que estou esgotado. O nome está expresso, trabalho. Então, tanto é pronome adjetivo indefinido. Mais elogios chegaram ao treinador. Mais acompanha o nome expresso elogios. Se não vierem acompanhados de nome expresso, são pronomes substantivos indefinidos. Muitos tombaram nas Termópilas. Não há nome expresso ao qual o pronome muitos esteja se referindo. Ele faz às vezes de um nome, por isso é pronome substantivo.
O mesmo se verifica nos próximos exemplos. Mas se qualificando adjetivo, verbo ou advérbio, aquelas palavras, muito, pouco, tanto, etc., não são pronomes, mas sim advérbios de intensidade. Esse é o ponto em que vocês podem se confundir com mais facilidade. José respondeu mais rapidamente do que Paulo. Mais está qualificando o advérbio rapidamente. Então se trata de um advérbio de intensidade. Futuramente vamos ter uma aula só sobre advérbios e esse tópico ficará ainda mais claro. Bebi um suco muito gelado. Gelado não é adjetivo? Sim. Então muito não é pronome, mas sim advérbio. As palavras diferentes, diversos e vários funcionam como pronomes indefinidos se antecedem o nome, mas são adjetivos se pós-postas ao nome. É a mesma lógica do tópico 9.2.3. Atenção! O sentido dos pares de expressões aqui apresentadas é completamente diferente. O termo 1, além de artigo definido e de numeral cardinal, pode ser pronome indefinido, normalmente acompanhado pelo pronome indefinido outro. Uns apreciam vinhos, outros apreciam cervejas. Aqui, uns é pronome indefinido e não artigo ou numeral. Vejam que ele pode ser substituído por alguns. Sexto e último pronome a ser estudado, os pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são empregados na elaboração de frases interrogativas diretas e indiretas. São eles quem, que, qual e quanto. Só esses 4. Pronome interrogativo em frase interrogativa direta. Quais reinos assinaram o tratado? Em interrogativa indireta, os alunos perguntavam quais reinos haviam assinado o tratado. Atenção para não confundir os pronomes interrogativos presentes em frases interrogativas indiretas com pronomes relativos. Os interrogativos também têm certo parentesco com os indefinidos, pois o pronome interrogativo se refere a um ser sobre o qual não temos informações, se refere a um ser desconhecido. Emprego dos interrogativos. Os pronomes interrogativos às vezes aparecem como conectivos, introduzindo orações subordinadas substantivas. Perguntou-me a quem eu obedecia. Quem funciona como objeto indireto do verbo obedecer e introduz uma oração subordinada substantiva. Em aulas futuras do nosso curso, vamos estudar análise sintática interna e externa. Não fiquem muito preocupados com isso agora, tudo no seu tempo. Desejava saber quantos litros consumiriam. Quantos é adjunto adnominal de litros. Questionei qual seria a resposta correta. Qual funciona como predicativo do sujeito. Mudando a ordem, isso fica mais evidente. A resposta seria qual. A colocação de artigo antes do pronome interrogativo que, nas orações interrogativas diretas, é opcional. O que pretendia Júlio César? Ou sem o artigo, que pretendia Júlio César? O interrogativo que pode ser substantivo e adjetivo. Que compraste na feira? Tem algum nome expresso que o pronome que esteja qualificando? Não. Então, este pronome é pronome substantivo. Que fruta compraste na feira? Agora, o que é pronome adjetivo, pois está acompanhando o substantivo fruta. Fechamos com isso o longo conteúdo de pronomes. Até a próxima aula, pessoal!